a liberdade fosse concedida, que foram muitas pessoas que passaram momentos muito difíceis e nunca podemos esquecer deste momento. Muito obrigada e lutar sempre, desistir jamais. A história do povo pobre, em especial a história do povo preto, é difícil a gente ver essa história ser contada. E é difícil por quê? Porque a história que não dá lucro, dá ganho. E aí os caras não querem publicar. Nós do MMC temos um livro pronto para ser publicado e não publicamos porque não temos dinheiro. E já passamos por várias pessoas que não conseguimos publicar. Então a história tem que ser contada. E para isso a gente trouxe aqui algumas pessoas para essa mesa que nos ensinou, nos ensina, e esse ensinamento é preciso que a gente saiba ouvir, guardar para si, não, mas distribuir com os demais, as demais lá na frente, que aqui não está presente. E aí, Paulo Schlomhoff, você gostaria de ouvir um fundador do Partido dos Trabalhadores, que aqui está conosco, que veio lá de Avaré para nos prestigiar. Você, Paulo. Boa noite a todas as companheiras, os companheiros. Bom, o GG do Movimento de Moradia todo mundo conhece aqui, né? Essa geração conhece. E eu quero resgatar um pouco o GG dos anos 60, 70, quando ele estava na terrinha, Catolé, estudando no colégio, já era um rebelde, né? E me contava do rolo que ele teve com a polícia política, inspirado na Revolução Cubana, no exemplo do Che. Ele andou indo para a serra ali perto de Catolé tentar uma aventura guerrilheira que não chegou a se concretizar, acabou. Mas ele chegava a editar um boletim chamado Luta Camponesa, né? E deu um rolo lascado, procuraram vincular, que ele estava ligado ao Mário Alves, ao Bruno Maranhão, não sei o quê. Bom, e aí o GG chega em São Paulo, começo dos anos 70, em plena ditadura, Garrasta Azul, pior período, né? O período mais difícil. E a gente, tomando todos os cuidados, se encontrou. Estava chegando Erudinho, estava chegando um monte de paraibano naquela época, o Eduardo Jorge, né? Estava chegando. A Paraíba toda estava descendo para São Paulo. E a gente, com todos os cuidados, num barzinho na Lapa, né? Eu, GG e Soarão, e falando e conspirando, e como é que nós fazemos para conseguir liberdades democráticas. Como é que a gente se livra dessa milicata toda, desses generais corruptos, né? Tem gente hoje querendo a volta deles. Aquilo foi um mar de lama, né? Imagine o ser humano armado frente a uma sociedade desarmada, sem imprensa livre, sem o direito de reclamar, com as autoridades responsáveis todas inibidas. Como é que ia reprimir corrupção? E a gente preocupado ali num barzinho da Lapa, né, conspirando pela democracia, pela emancipação do ser humano em relação à alienação,
Como é que nós contamos para os outros trabalhadores? Porque nós ficamos sabendo que um alemão barbudo revelou um segredo maior do sistema capitalista, que é em que consiste a exploração de um homem sobre o outro. E o mal que faz o trabalho alienado, o trabalho forçado, o trabalho que é feito porque não tem outro jeito para sobreviver, e não por prazer, e não para se relacionar socialmente, etc. E a gente passou conspirando anos e anos. E GG, logo depois, trabalhando na Editora Abril, peão, aí junto a gente escrevia o Trabalhador Gráfico Independente, um órgão de uma suposta oposição sindical, porque GG era trabalhador gráfico e fazia um jornal sindical para propor lutas, combates, tirar o pelego do sindicato, etc. Fazer greve. Estava difícil. E, de repente, conseguiu desatar o nó das greves. E GG aí veio trabalhar no mesmo setor que eu estava, na indústria do couro. E também a gente consegue tirar o pelego do sindicato e a gente consegue criar um sindicalismo diferente. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 12 mil trabalhadores na categoria. Nós chegamos a ter 3 mil com estabilidade sindical em comissões de fábrica. 3 mil de 12 mil. 25% da categoria tinha estabilidade sindical. Agora está quase extinto. Tem uns companheiros aqui do sindicato meu, do GG, que é um sindicato eternamente, é um companheiro coureiro, né? O sindicato está desse tamanho, foi embora para a China, as fábricas foram embora, tudo. A fábrica do mundo, agora tem um lugar só no mundo que tem fábrica. Mas enfim, o que restou está aí ainda, não morreu, é aquilo que o GG plantou, que nós plantamos, né? Está vivo. E ele traz essa garra para a fundação do Partido Proletário. Nós nunca tínhamos tido um partido com envergadura nacional, da classe trabalhadora. Então, dia 10 de fevereiro, ele falou que eu sou fundador, eu presidi a fundação e secretariei, né? O Jacó passou mal, ele que ia presidir, eu acabei presidindo e secretariando. E GG estava lá, assinou o livro de fundação dos 101 fundadores. Mas, como diz o filho do Paulo Síndio, que estava lá também, o Paulo Síndio, o filho devia ser uma criança naquele momento, mas hoje ele é o maior estudioso desse fenômeno que é o PT atual, que ele chama de lulismo. Embora tenha criado uma segunda alma do PT, usando os conceitos do Síndio, uma alma eleitoreira, claro, que trouxe benefícios, né? Tirou milhões da pobreza, é claro, nós não desconhecemos o mérito de tudo isso, trouxe algumas conquistas, não dá para elencar aqui, tem muita gente que eu gostaria de ouvir também, mas nós continuamos sendo da primeira alma do PT. Nós não acreditamos que a democracia, que nós conquistamos de maneira tão difícil, tão árdua, vai ser dada de mão beijada, que os caras não vão romper a legalidade democrática, que eles não querem de fato fazer uma nova ditadura, que eles não querem dar o golpe. Nós estamos vivendo os dias terríveis, em que gente como o GG, que enfrentou a ditadura, está tendo um pesadelo de imaginar que essa merda pode voltar, não é? Que isso pode, de novo, o GG acabou de se livrar de ser preso em pleno regime democrático, pelo qual ele lutou tanto, né?
Claro, nós não confundimos. A repressão hoje é fichinha para os movimentos sociais. Tem que reclamar, tem que exagerar, tem que falar que é o terrível, que é o horroroso. Mas vocês não imaginam o que é o fascismo. O que é a ditadura. Isso que nós estamos fazendo aqui é completamente impossível, nem se imaginar. 3 pessoas é conspiração para a ditadura. Você vai para um bar tomar uma cervejinha com mais 3, já tem um cara de olho achando que você está fazendo alguma coisa errada para tirar os milicos de lá. Não tenhamos ilusões. Quer dizer, nós que lutamos tanto pelas liberdades, pela democracia, pelos direitos, se não vigiarmos, se não voltarmos a nos mobilizar conforme era a regra da primeira alma petista, não jogo fora a segunda. Nós desprezávamos esse negócio de eleição, de mandatos, de parlamento, de governos. A gente achava que ou era o Estado ou não ia nos governar. Ou você destruía aquele Estado, não é? Você acabava com o capitalismo, ou nós não governaríamos. Tudo bem, aprendemos também com os companheiros da segunda alma petista. Mas não pode deixar a primeira alma morrer, porque a garantia de que não vai ter uma recaída de ditadura nesse país está na militância social, na militância política, em levar essa campanha. Está aqui o companheiro da CUT, olha que beleza. Defesa do futuro dos brasileiros, um futuro de dignidade, depende dessa coisa chamada Petrobras, explorada pelos brasileiros, esse imenso tesouro, que é o petróleo novo do pré-sal, que agora começamos a exportar. Olha que bom, um ministro novo chega no Ministério da Educação, um homem iluminado, intelectual, um cara sábio, e está começando o Brasil a exportar petróleo, está começando a chegar dinheiro novo para a educação, e quem sabe a gente faz mesmo uma pátria educadora para valer, e querem interromper isso, querem parar isso. Imagine, eu falava para o meu filho que queria ser professor, falei, pode, toca o pau, porque se continuar a haver esse projeto da pátria educadora, a melhor profissão que vai ter é professor. Vai ter 75% dos dividendos, dos royalties do petróleo. Bom, já falei demais. Esse é o GG, lá da luta camponesa em Catulé, lá do Sindicato dos Couros. Viva o GG! E essa grande vitória de 4 anos atrás. Para mim foi um dos maiores camaradas que eu posso dizer que tive na minha história. Nunca fomos de dizer amém um para o outro. A gente, quando discordava, mas terminava a reunião, e agora, como é que nós vamos fazer? Esse é um camarada dos comunistas que eu conheço, mais fiel à luta da classe trabalhadora, esse cidadão que acabamos de ouvir. E aí, Paulo, quando você fala lá de Cabral do Rocha, lá da Serra do Capiaçu, que nos custou, pelo menos a mim, 2 prisões, saídas à Serra do Capiaçu, treinamento de guerrilha. Aí eu olho aqui, está ali minha irmã, a Lúcia, a filha dela, o filho dela, tudo lá de Cabral do Rocha, aqui também ouvindo a gente contar a história da terra dela. E o Chico, meu irmão aqui, também. É muito, muito importante a gente ouvir. E você, Paulo, é irresponsável. Você já devia ter escrito um bom livro para essa juventude, para essa nova alma da história do Partido dos Trabalhadores, como você cita. Se debruçar sobre ele e a gente fazer uma melhor leitura. Mas vamos passar para frente. O negro segura a cabeça com a mão e chora,
sentindo a falta do rei. Vamos ouvir um negro, né? Vamos ouvir uma negra, né? É você, sabia? É com você. Obrigada, GG. Boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar todas as mulheres, em nome da nossa vereadora Juliana Cardoso. É com satisfação que a Coordenação Nacional de Entidades Negras, GG, está aqui no dia de hoje. Um dia importante, um dia para celebrar. Infelizmente é aquilo, nós precisamos de algum motivo para poder ter um dia, para celebrar, que é o dia de luta da criminalização dos movimentos populares. Mas esse dia, como bem falou a Nilma e o companheiro, é um dia que todo dia acontece. Nós acabamos de ver agora uma votação na Câmara Federal sobre a questão da maioridade penal. Isso é um crime. Pensar que hoje os nossos jovens negros de periferia estão sendo exterminados, que nós chamamos que é o genocídio da juventude negra. E aí no nosso parlamento, na Comissão de Constituição e Justiça, aprova para caminhar para a Câmara e depois do Senado o fim da maioridade penal. Se é que isso responde àquilo que nós estamos colocando aqui. Hoje a maioridade é 18 anos, amanhã é 16, depois é 15, depois é 14. Como tem no Face, não sei se a Juliana viu, estava falando, daqui a pouco os nossos filhos vão nascer já criminalizados. Lembrar também que na Fundação Casa, que eu ainda falo FEBEM, porque aquilo ali é uma FEBEM, existem menores de 16 anos. Esses menores são criminalizados, porque a eles não é dado nada. Até pelo contrário, é tirado da sua casa, é tirado de junto da sua mãe e colocado junto com maiores. Isso é criminalizar os nossos jovens. Então, nós vivemos num país, que foi falado aqui, a discriminação racial, a violência contra as mulheres, aí colocada, a presidenta Dilma acabou de assinar um decreto contra o feminicídio. No entanto, no dia 15, tinha uma jovem com uma folha, um cartaz, feminicídio sim. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, será que ela errou? Mas não, ela estava a favor do feminicídio, que é a violência contra as mulheres. Mais uma vez, a criminalização que está aí colocada. E aí, não sei se eu vou colar aqui com o Joãozinho, nós estamos com a terceirização, Joãozinho? Também a outra, está lá sendo votado, não sei como é que foi hoje, lá na Câmara, é amanhã, É amanhã, A CUT, os movimentos, os trabalhadores estão lá em Brasília, mais uma vez, lutar contra a terceirização, acabar com o nosso direito enquanto trabalhador, de ter nossa carteira assinada, de ter nossos direitos trabalhistas, mais uma vez. Então, se nós formos numerar, e aí tem mais médicos também, mais médicos. Então, se nós formos ver o dia de ontem, que hoje nós estamos celebrando aqui, GG, ele é muito amplo. Se nós formos pegar caso por caso que está acontecendo nesse país, a questão volta da ditadura, gente, é um absurdo. Eu estava falando, meu pai fez 91 anos agora no dia 20 de março. E hoje eu estava falando com ele, ele fala assim, minha filha, está difícil, ele mora no Rio de Janeiro, ele mora em Madureira. Ele fala assim, minha filha, está difícil. Eu estava falando para ele, pai, nós não estamos podendo usar vermelho na rua,
que as pessoas estão me xingando. Ele, aqui no Rio também, filha, 91 anos. O meu pai não foi preso na ditadura, GG, dá licença, me permita. Meu pai era do Sindicato dos Químicos, né? E eu acompanhava meu pai. No dia tinha uma assembleia no Sindicato dos Químicos, que era Presidente Vargas, e o carro do meu pai pifou. Quando ele chegou, nós chegamos no sindicato, o sindicato tinha sido invadido. Foi por um triz, né? Que é aquele negócio, era meu pai e eu, menor, né, e tudo, que não poderia estar aqui, mas hoje, e ele conta isso, né, com muita dor, né, do que aquilo que foi e hoje as pessoas vêm falando. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós temos que pensar como é que está a nossa mídia. Nós não podemos deixar que a Rede Globo, mais uma vez, comande essa mudança no nosso Brasil. Né? Eu sei que é legal, todas nós gostamos de novela, né? É bom, mas preste atenção. Preste atenção o que a Globo ela faz. É uma lavagem cerebral que nós não podemos aceitar. Né? Vamos ter, aliás, agora eu estava vendo, ela até caiu de audiência, né? Caiu de audiência para a Record, para a Bandeirante. É uma força e nós temos que pensar mesmo o que significa isso. Que é uma mídia golpista, é uma mídia que chega e esconde. Para nós do PT, nós somos criminalizados. Agora os outros não. Os outros nem focalizam, os outros nem falam. Mas nós sim. E aí chamou a atenção um pouco isso. Abaixo a Rede Globo, sim. Tem outros canais importantes que nós podemos assistir, né? Outros programas, né? Nós não podemos deixar que essa mídia que está ali traga o retrocesso. E é isso que eles querem, e é isso que essa direita está querendo aí. E aí, GG, que bom estar com vocês de novo, não é? Tem uma música assim, né? Ao nosso lado, no nosso peito. Obrigado por fazer parte dessa sua vida. Obrigado por estar junto de você. Obrigada. A gente vai ouvindo vocês falar e vai lembrando algumas coisas, né? Um homem na estrada recomeça a sua vida, está na cadeia agora, brau, preso, com certeza. Se fosse o filho, eu vou de um extremo ao outro, se fosse o filho do governador Geraldo Alckmin, que acabou de morrer, e estivesse dirigindo um carro sem documento, será que iria para a cadeia? Por que a Aécio Neves não foi para a cadeia? Foi pego num carro, dirigindo com maconha, com coca, e prenderam o cara. Agora, Brau está na cadeia. A gente não pode esquecer isso. Só está na cadeia porque é um preso. Se fosse branquinho dos olhos verdes azuis, a gente resolve. E para isso, dando continuidade às nossas histórias, eu fiz questão de dizer para ele, olha, eu faço questão que você esteja lá. Sidão, camarada do Partido dos Trabalhadores, que no dia a dia, cada vez mais eu te dou posso dizer que gosto mais de você, porque você é um cara que cheguei e você recebe. Com você, Sidão. Bom, para quem não conhece, eu sou Sidão, secretário estadual de comunicação do PT. Vou aproveitar para dizer isso, porque assim que eu terminar de falar, vou pedir licença para sair, porque eu não sei se vocês sabem, amanhã vai pro ar o Programa Nacional do PT. E nós aqui somos responsáveis pela distribuição. E está dando uns problemas numas rádios e nós combinamos receber um zap aqui agora, eu preciso correr para a produtora lá no Itaim. Segunda-feira começa uma leva também dos comerciais de TV do PT estadual, e a gente também está correndo, então quero justificar, mas eu já era para estar lá, mas não podia deixar de vir, eu cheguei atrasado, até chegar já tinha começado, mas não podia deixar de vir porque era o GG, né, e era um convite do GG. Queria dizer para vocês o seguinte,
Eu ouvi a música do Chico César e não tem discurso melhor do que esse para dizer o que nós estamos passando no nosso país, né? E acho que ele tem razão quando ele diz também que às vezes tem coisas que os governos que a gente ajuda a eleger, né, parece que não olha muito para a gente. E é verdade, tem razão. E aqui está dizendo alguém que é do PT. Mas também é verdade, nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo no país, de saber o seguinte: primeiro que nós chegamos no governo, não no poder, nós chegamos no governo pela via da democracia e não pela via das armas. Então, não temos poder, nós temos uma parcela do poder, a outra parcela está lá no judiciário, a outra parcela está lá no Congresso. Eu não sou daqueles que acham que podemos ter uma ditadura militar. Nós sempre temos, claro, vigiar e orar, mas também não possibilidade de um golpe paraguaio, né, que é feito lá dentro do Congresso, também temos que... Sou daqueles que acham que no dia 12 de abril a gente devia fazer uma coisa louca, ir lá na marcha contra a corrupção, chamada pela Globo, chamada por todo mundo, com um monte de faixa e cartaz, fora a Rede Globo, mostra o DARF, CPI para a Globo pela sonegação, CPI na FEBEM, CPI no CDHU, CPI no Detran, vamos investigar, quer acabar com a corrupção no país, começa acabando com a corrupção no seu estado. São Paulo é um dos estados mais corruptos, nós não conseguimos emplacar uma CPI. O Ministério Público em São Paulo é virulento quando a denúncia, ou qualquer denúncia, não é nem indício, é contra o PT. Mas contra o PSDB parece que não se mexe. Não foi assim no caso da Alstom, não foi assim no caso do metrô, da CPTM. Então, acho que nós devemos juntar os movimentos, juntar um monte de gente, e não precisa ir de vermelho para abrir, vai de verde e amarelo, não tem problema, só a faixa que tem que, para poder, pelo menos dizer, porque muita gente vai ali, porque parece um dia de festa, a Globo fica o dia inteiro convocando as pessoas para ir, as pessoas vão mesmo. Então, por conta disso, você ainda tem preocupações com o tal do golpe Paraguai. E acho que a gente não deve se intimidar, tem que ir para a ofensiva. Porque nós podemos, como eu te disse, nós temos o governo, temos, né, uma parcela do poder, não temos todo o poder. Mas esse governo é nosso. Esse governo não impede que se combata a corrupção, que se investigue como era feito há tempos atrás. E nosso partido, né, não é um partido feito por homens, não é feito por santos, deve ter lá os seus defeitos, seus problemas. Nós já apontamos algum. Eu era daqueles que dizia lá atrás para o Zé Dirceu, para o Chiquem, tem que tomar cuidado, precisamos ver o que vão fazer com os meios de comunicação. Nós temos 10 famílias que controlam 80% dos veículos de comunicação. Eles e os seus bilionários anunciantes, porque quem anuncia na Globo não é o dono da padaria, não é o dono do mercadinho, né, as multinacionais. Essa gente tem lado e não o nosso lado. E alguns deles achavam assim, não, a hora que a gente chegar no governo, eles vão vir com a gente, né? Eu me lembro muito bem que a Globo fez um especial, um Globo Repórter especial, dizendo que o Zé Dirceu era um herói. E mostrava o Zé Dirceu, o cara do movimento estudantil, que era. E um tempo depois era o chefe da quadrilha. Tá certo? E o Zé Dirceu foi condenado, vamos lembrar aqui, no judiciário, sem uma prova sequer contra ele. Precisa dizer essas coisas, né? Não sou daqueles que ficam escondendo os companheiros, não, defendendo os nossos companheiros. Já disse, eu fui preso sem ter uma prova. O advogado estava aqui, é o criminalista, sabe, no direito penal, a prova material, o testemunho não vale. O único testemunho, a única prova que tinha era o testemunho do Roberto Jefferson, que era um réu, confesso, e que disse uma coisa na CPI e depois disse tudo na frente do juiz. Precisaram reinventar a teoria do domínio do fato para condenar o Zé Dirceu, porque não tinham prova. Então, essa é uma luta. Nós estamos em luta de classes. E mas esse é o nosso governo, nós temos que defender esse governo, sabe por quê? Porque se não for esse governo, aí é que os movimentos sociais vão ser massacrados, vão ser dizimados. Porque nós avançamos muito, foi nesse governo que os movimentos... Né, porque o fato do pequeno ruralista ter lá uma lei que obriga que as prefeituras, que os governos comprem 30% da merenda escolar direto da mão do pequeno agricultor, é uma vitória, é um avanço do movimento. Né? O fato de você reduzir, como fez
há um tempo atrás, reduzir os juros, pegar, em vez de ficar dando dinheiro para banqueiro de juros, pegar esse dinheiro e botar lá no Luz para Todos, né, o que melhorou os estados do Nordeste, aqui o Vale do Ribeira, melhorou a vida de muita gente, Luz para Todos, gente que achou que ia morrer, não ia ter um bico de luz em casa para ter um liquidificador. O fato, a descolada de pegar esse dinheiro e inventar, acabar com esse negócio, com essa máfia de vestibular, inventar o ProUni, botar filho de pobre na universidade, o cara que orienta de escola pública, sabe para que isso? É para que a gente pudesse ter mais juiz vindo das classes trabalhadoras. Porque eu sei que o juiz que julgou o GG, né, quando conheço um pouquinho, né, me formei em Direito, mas o cara tinha que ter lá indício de autoria, prova de materialidade. Ele podia até ter um indício, porque alguém falou, mas não tinha nenhuma prova material. Ele no GG não precisava nem ter ido para júri. Mas o juiz que talvez pegou ele lá, seja daqueles que é filho de papai, porque virar juiz no Brasil não é uma coisa para filho de pobre. O cara tem que nunca trabalhar, só estudar, né, ficar prestando concurso, o cara nunca dá um prego numa barra de sabão uma vez na vida. E aí, na hora de tratar um pseudo-criminoso, porque até chegar na frente você não é criminoso. É criminoso depois que você for condenado, porque até que se prove, até que se condene, todo mundo é inocente. Mas eu já fui no Fórum da Barra Funda acompanhar a júri, né, porque tinha que fazer estágio, quando fazia direito, e você vê, e às vezes andando nos corredores, várias vezes, que 3, 4 anos indo lá direto, quando é um pobre, e se for negro, então nem se fala que senta na frente do juiz, o juiz trata de um jeito. Quando é filho de rico, ou quando é um rico, trata de outro. Esse era o sonho do Lula, talvez, da gente quando quer que os filhos de pobre, filho de pedreiro, filho de empregado, filho de lavrador vire médico, que é para tratar com mais humanidade, porque viveu na pele, que é para o filho do pobre virar promotor de justiça e não fazer que nem os de São Paulo, que só ataca quando é o PT, depois sai, aparece na Globo, aparece nos holofotes e sai candidato a deputado pelo PSDB e se elege, como é o caso do Carlos Sampaio e do Capês. Nós precisamos ter mais juízes vindo do povo, porque senão, às vezes escapa um filho de pobre e consegue virar juiz. Vide o Joaquim Barbosa. Mas se encanta com a delícia da burguesia e prefere, em vez de atuar como um juiz de verdade, prefere virar capitão do mato. Como é o caso daquele jovem negro que a semana passada estava lá liderando, né, no UOL, lá fazendo debate no UOL. Um jovem negro querendo a volta dos militares, que é contra as cotas. E a UOL, claro, 10 famílias que controlam isso. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse ainda é o nosso governo. Nós precisamos defendê-lo, precisamos dar os puxões que tem que dar de orelha no nosso partido, no nosso governo, mas esse ainda é o nosso governo. Né? Vamos lembrar que ninguém quer voltar àquela vida que tinha 12, 14 anos atrás. O momento pode não estar bom, mas está muito melhor do que teve. Nós que já passamos por ditadura, passamos por miséria. Esse governo é um governo que ainda não vai deixar criminalizar os movimentos sociais. O nosso partido não vai, os movimentos de esquerda, os movimentos não vão se deixar criminalizar. Então, eu acho que é hora da gente